A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Paulo no poder do Espírito, ou no poder do Espírito Santo, pode ser assim concluído. Nossa lição é de número 6 e nós vamos estudar hoje, ou comentarmos hoje sobre Paulo no poder do Espírito. Antes de lermos o nosso texto áureo e darmos continuidade, eu quero convidar a você a se inscrever, curtir e compartilhar e não deixar de comentar aqui. Lembrando aos senhores inscritos e você novo inscrito do canal, que o nosso comentário está baseado simplesmente no tema da lição. Então nós vamos falar hoje sobre Paulo no poder do Espírito. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar. Vamos logo para a nossa leitura do texto áureo e logo após nós já vamos também comentar e explicar algumas coisas. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Antes de começar a comentar, o que eu quero fazer, você, professor, aluno de escola dominical, entender e compreender. Eu sei que às vezes nós, professores, temos dificuldade de comentarmos certos conteúdos e assuntos da revista ou da lição, e não temos às vezes a possibilidade de criarmos um assunto diferente que possa apoiar ou dar mais vivacidade ao nosso comentário. E aí assim a gente fica muito preso ao comentário da lição. Então o objetivo desse material é te dar um pouco mais de liberdade, até mesmo para que você, ao ensinar, você lendo, acompanhando esse estudo, você tenha uma certa versatilidade, porque esse comentário aqui é um comentário extra, não está baseado no comentário da revista e nem no subsídio teológico. Mas, pois bem, nós vamos falar hoje sobre Paulo no poder do Espírito. E já vamos começar a nossa leitura para nós ganharmos tempo. E nossa introdução começa em Paulo, como todos os apóstolos de Cristo, desfrutou do poder do Espírito Santo. Todos os apóstolos de Jesus, consequentemente, desde o dia de Pentecostes. Claro que a gente pode recordar, sim, o tempo que eles viveram e desfrutaram com Cristo, ao qual quando foram comissionados a fazer a obra missionária, mas depois do Pentecostes aconteceu de uma forma mais especial e latente. Então, Paulo não foi o primeiro, nem tampouco seria o último a receber uma manifestação espiritual da graça de Deus, enchendo, capacitando e possibilitando para a obra do Senhor. Esse poder não ficou restrito no campo de ação apostólica, mas abrangeu toda a classe de cristão, ou seja, alcança a mim, alcança você, alcança a nós todos. Desde um membro comum até um pastor ou bispo detinha este poder, ou seja, qualquer classe de crente, qualquer classe de membro. Você é um novo convertido, recebeu o Espírito Santo, tem autoridade de Deus, o Espírito Santo nos fora dado, o Espírito Santo nos fora outorgado. A Bíblia é muito clara que quando Paulo foi a Damasco para perseguir a igreja, a gente assim não tem uma noção muito abrangente, mas ali dentro de poucos dias Paulo já estava, batizava-se nas águas, foi batizado no Espírito Santo e poucos dias já estava pregando a palavra do Senhor. Então, seguindo, um exemplo disso são os 2 diáconos, ou seja, o poder de Deus não está restrito simplesmente a pastores, bispos, apóstolos, teólogos, não, é para a igreja. O Espírito Santo foi dado à igreja e não a homens. A igreja, o corpo de Cristo. Então, o exemplo que nós temos são os 2 diáconos, que são Estevão e Filipe. Estevão, em Atos capítulo 7, 55, ele estava cheio do Espírito Santo. Tá? O que vai condicionar, o que vai abrir a porta e a possibilidade para a manifestação do poder de Deus? Sermos cheios do Espírito Santo. Se não formos cheios do Espírito Santo, não tem possibilidade, condição alguma de alguma coisa da parte de Deus acontecer através de nós ou através de nossas vidas. Então o primeiro passo é sermos cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem assim.
Então, o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo é o que dá o poder ao homem. O poder não vem dos homens, os sinais não vêm do homem, mas vem de Deus. Os sinais na vida de Filipe chamavam muita atenção. Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. E assim, todo mundo parava para prestar atenção na pregação de Filipe, porque o poder de Deus era manifesto através da vida dele. Aí, seguindo, o que a gente encontra aqui, eu vou ler. Não precisa ser apóstolo para ter poder. Precisa-se do Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham que o cargo, a posição eclesiástica, que vai possibilitar para certas manifestações. Não. O que vai abrir a porta e possibilitar para certos milagres e manifestações espirituais é sermos cheios do Espírito Santo. Deus não está procurando para usar e utilizar na obra dele homem com título de pastor, de apóstolo, não. Deus está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se eu e você nos deixarmos encher, como diz o texto bíblico em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, que diz: enchei-vos do Espírito. No grego quer dizer deixar-se encher do Espírito. Se nós nos deixarmos encher do Espírito, seremos um instrumento do poder de Deus e seremos usados pelo Espírito Santo. Então, tendo isto em mente, que tudo acontece através do Espírito Santo, vamos entrar no nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto está com o seguinte tema: desfrutando do poder de Deus na sua vida, ou na vida pessoal. Então, o que nós precisamos entender aqui de primeira instância? Para que as outras pessoas possam desfrutar do poder de Deus manifestado através de nossas vidas, ou como a gente leu no texto áureo, e eu vou voltar à leitura aqui rapidamente com vocês, porque eu li, mas acho que eu não citei onde estava registrado. E está escrito assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Atos capítulo 19, versículo 6. Então, para que através de nossas mãos as pessoas possam receber a manifestação poderosa, oriunda, eficaz, transbordante, sacudida do Espírito Santo, é necessário um desfrutar do poder de Deus na vida pessoal. Esse é o primeiro ponto. Se não há uma intimidade, uma experiência, um compromisso, uma responsabilidade, um poder de Deus eficaz, trabalhando, transformando, vivificando, moldando, condicionando, lapidando e direcionando para a vida espiritual, não tem como Deus utilizar as nossas mãos, utilizar as nossas palavras, e utilizar as nossas atitudes, utilizar o nosso comportamento para instrumentalizar-nos, para resgatar as vidas que estão nas mãos de Satanás. Não tem essa possibilidade. Então, desfrutando do poder de Deus na vida pessoal. O que é desfrutar do poder de Deus na vida pessoal? É desfrutar do poder de Deus na sua própria vida. Antes de Deus começar a operar na vida de outras pessoas, Deus primeiro começou a trabalhar na vida de Paulo. Antes de Deus começar a usar as mãos de Paulo para curar, renovar, derramar o Espírito Santo, Deus trabalhou primeiro na vida dele, no coração dele e no íntimo dele. Seguindo, isso está sendo baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, 17 e 18. Depois você lê com calma e aplique isso na sua escola dominical. Seguindo, mas nós vamos ler aqui para que você possa entender um pouquinho melhor. Não tem nada melhor na vida de termos nossa própria experiência. Tem gente vivendo a experiência dos outros. Nós precisamos ter a nossa própria experiência. Paulo teve o seu primeiro encontro com Jesus. E nesse primeiro encontro com Jesus, o que aconteceu? Qual foi o primeiro ponto?
Primeiro, Paulo viu o esplendor da glória de Deus. Segundo, foi curado de sua cegueira. Paulo ficou cego por causa do esplendor da glória de Deus, mas foi curado da cegueira. Então, o que aconteceu com Paulo? Viu Jesus, ou seja, tem intimidade pessoal, íntima, intrínseca com Deus, relacional. Depois, desfrutou de um milagre pessoal em sua vida, ele foi curado de uma cegueira. E ainda, terceiro, recebeu o Espírito Santo, que é o que viabiliza, que disponibiliza e direciona, comissiona para a obra de manifestações sobrenaturais. Depois dessa experiência pessoal, Paulo, dirigido pelo Espírito, vai transmitir o Espírito, o poder, de forma relacional. Ele recebe para ele, relaciona-se com Deus, ele pessoalmente, agora ele vai relacionar-se com outras pessoas para transmitir o Espírito Santo. Entendido aqui? Vamos seguir. Segundo ponto, compartilhando o poder de Deus. Através do que a gente compartilha o poder de Deus? A gente compartilha o poder de Deus através do Evangelho. É o Evangelho que vai nos fazer transmitir o poder de Deus. Isso está registrado em 1 Coríntios. Na nossa lição passada, ela comentou sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Vou ver se a gente consegue ler aqui rapidamente. Vamos aqui para a nossa leitura. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, esse poder é transmitido, ele é viabilizado através da pregação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Vamos para a nossa leitura. Para se transmitir, precisa ter. Ou seja, tem gente querendo transmitir algo para outras pessoas, mas não tem nada de Deus. Tem que se ter para dar. Vocês conhecem bem a passagem daquele jovem que estavam expulsando o demônio em nome do Jesus de Paulo. E o demônio falou: eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? Então, para se fazer algo na obra de Deus, na casa de Deus, coisas espirituais, precisa-se ter certas intimidades e certos tipos de relacionamento. Por isso, quando a gente lê na palavra do Senhor falando assim: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Para nós darmos de uma forma eficaz e verdadeira, precisa-se ter um relacionamento pessoal com Jesus. Para que o nosso Evangelho, a pregação do nosso Evangelho, não só venha a ser uma pregação de poder, não só venha a ser uma pregação de graça, mas venha a ser uma pregação ao qual o poder de Deus se manifesta, mas há uma realidade, uma transformação pessoal na minha vida, refletida na vida de outras pessoas. Deus quer transformar outras vidas, mas precisa primeiro transformar a minha. Então, para se transmitir, precisa-se ter, para não ficar em falta, porque tem gente querendo dar o que não tem, aí fica em falta. Tá? A gente tem que dar o que temos. Como a própria Escritura ressalta que é melhor dar do que receber, Atos capítulo 20, versículo 35. Mas esse dar, melhor dar do que receber, ele está envolvido com algo especial aqui. Isso conota uma bem-aventurança. Quem dá é porque tem. Ninguém, irmão, não pense fazer algo ou se comportar de uma forma porque você está vendo o fulano fazer, porque esses jovens fizeram isso. Viram Paulo fazer e quiseram fazer a mesma coisa. Não, faça aquilo que você tem, faça dentro de sua capacidade, faça dentro da sua vocação, faça dentro da medida da fé que Deus lhe deu, não na medida da fé que outrem tem, tá? Porque a Escritura é muito clara em dizer que tens tu fé, tenha em ti mesmo, não no outro. Eu tenho que usar aquilo que tenho e não que os outros
tem. Então, aquele que dá, ele precisa dar o que tem, porque o que tem e dá terá em abundância. Mateus capítulo 25, versículo 29. Quem tem vai receber mais e vai ter em abundância. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Tem gente dando o que não tem e está perdendo o que não tem. Parece assim, brincadeira, mas é uma realidade. Perdendo o que não tem. Então vamos seguindo. O primeiro poder dado é o poder do Evangelho, e os outros seguirão aos que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, o primeiro poder a ser manifestado tem que ser o poder do Evangelho. É o poder da pregação da palavra. E Paulo falou, não, olha só, a minha pregação é demonstração de espírito e de poder. A pregação do Evangelho através de nós tem que ser uma ministração de poder. E diz assim, e será acrescentada, Mateus capítulo 6, versículo 36. Eu vou voltar ao primeiro ponto para você entender o que eu estou falando. O primeiro poder dado é o do Evangelho, e os outros seguirão aos que crerem, e serão acrescentados. Ou seja, se nós pregarmos o poder do Evangelho, os outros poderes ou outras manifestações vão nos acompanhar, vão acontecer naturalmente. Então nós precisamos focalizar primeiro, aí eu volto ao título, Paulo no poder do Espírito. Paulo, qual o poder que ele em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, ele aborda? É o poder do Evangelho, o poder da pregação. E outros demais, os milagres, as curas, as libertações, elas vão acontecendo naturalmente, vão acompanhando. Mas a gente tem que focalizar no poder da pregação e do Evangelho. Por que é bom ressaltar isso? Porque há pregações hoje, há profetas, vamos dizer assim, há pessoas sendo levantadas hoje, que o objetivo dos seus corações não está envolvido com a pregação do Evangelho, mas sim com os sinais. Então estão invertendo a posição, estão trocando as posições de um lado para o outro. Primeiro é pregação, depois são os sinais. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então primeiro é o ide pregar e o Evangelho, depois vem os sinais. Precisamos entender isso, guardar isso e aplicar isso. Sendo assim, o Evangelho é a fonte dos outros poderes. Quem vai dar vida e energia aos outros poderes? É o poder do Evangelho. Nós precisamos deste poder em nossas vidas. 3. O poder do Evangelho traz milagres. É porque é através do poder do Evangelho que tudo vai acontecer. Dentro de uma lista pequena de acontecimentos na vida de Paulo, vemos alguns atos de poder de Deus. Em sua vida de missão, Paulo sempre teve atos de intervenção ou intervenções divinas. Todos esses milagres, ou sinais, ou intervenções divinas, serviram para dar veracidade e autoridade na pregação do Evangelho. Ou seja, os acontecimentos de intervenção divina vieram para dar veracidade e veracidade à pregação do Evangelho. Para mostrar que por exemplo, alguns sinais que nós vamos citar aqui, eles aconteceram depois da pregação do Evangelho, não antes. Hoje nós estamos atropelando as posições. E por isso que a pregação do Evangelho não tem alcançado a devida eficácia que precisa alcançar. Então, alguns sinais aqui que nós vamos ler são sinais que vieram depois da pregação do Evangelho. Primeiro, Elimas fica cego. Fica cego diante de uma palavra de Paulo, para demonstrar que a pregação, a mensagem que ele estava esboçando, era uma mensagem de Deus. Estava debaixo da graça e da autoridade do Espírito Santo.
Aí ele fala, tu vai ficar cego, filho do diabo. 2. Um varão que tinha fé para ser curado. Isto na decorrência da pregação do Evangelho. A palavra está sendo pregada, Paulo percebeu que aquela pessoa que estava ouvindo a palavra tinha fé para ser curado. Uma manifestação de poder. 3. Uma jovem com espírito de adivinhação. Paulo estava pregando, andando pela cidade, vocês conhecem muito bem, e aquela jovem estava toda hora falando homem de Deus, e Paulo não gostou da situação. Se fosse nós aqui do tempo presente, você ia ficar todo feliz, todo opa, eu sou um homem de Deus, estão reconhecendo a autoridade do Espírito Santo na minha vida, porque eu tenho autoridade de Deus, por isso que estão vendo. E a menina que estava falando que dali estava com demônio no corpo, e Paulo, com a sensibilidade do Espírito, Paulo, que não estava procurando ser honrado, bajulado por ninguém, mas objetivamente estava naquela cidade, naquele local, para falar da palavra de Deus, percebeu pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, que aquela palavra, mesmo persuasiva e agradáveis, vinha de Satanás. 4. O terremoto do livramento. Atos capítulo 16, versículo 26. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vou voltar ao 4 já. Mas Elimas fica cego, Atos capítulo 13, versículo 9 a 12. Um varão que tinha fé para ser curado, Atos 14, versículo 9 a 10. E uma jovem com um espírito de adivinhação, Atos 16, 16 a 18. Capítulo 16, versículo 16 a 18. 4. O terremoto do livramento, Atos 16, 26. Por que o terremoto do livramento? Porque o terremoto normalmente acontece para destruir. Mas esse terremoto aconteceu para abrir as cadeias, as prisões, para que Paulo e Sila pudessem sair, e com isso abriu mais uma possibilidade para uma família ser restaurada. Mas esta manifestação aqui aconteceu de poder na vida de Paulo e de Sila, através do Espírito Santo, porque eles estavam pregando e foram presos pela pregação do Evangelho. Então, Deus se manifesta, mas o objetivo da manifestação deste poder está intrínseco à pregação do Evangelho, à divulgação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. E não, Deus não está querendo depositar poder para ser vitrine em nossas vidas ou nos divulgarmos. O poder de Deus é para divulgar, anunciar, prestigiar, reforçar e animar o direcionamento da pregação da palavra de Deus. Conclusão. Todos esses sinais serviram de auxílio à pregação do Evangelho. Deus nunca vai dar poder para ser enterrado, como a parábola do talento de Mateus capítulo 25, que o camarada recebeu o talento e enterrou. Todo poder dado precisa ser utilizado. Entendeu? Todo poder que Deus dá é para ser utilizado para a obra, para a glória de quem? De Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. O poder do Evangelho foi dado para a glória de Deus e não para glorificar e nem para colocar nenhum homem acima do outro, porque o poder é de Deus, a glória é de Deus e tudo é para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, todo poder dado precisa ser utilizado para a obra. O poder de Deus não foi dado para exaltar o homem. O poder de Deus foi dado para instrumentalizar o homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que a adversidade de operações, a adversidade de ministério, há todas essas adversidades, mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. Não é o homem que cria suas adversidades de operações de milagres e maravilhas, mas é o Espírito Santo que opera tudo em todo. É o Senhor, através do seu Espírito, que realiza a obra, e não o homem que tem a sensibilidade, a capacidade de ser versátil naquilo que ele pode fazer. Não, dentro da obra de Deus, a instrumentalidade, a utilização, o direcionamento vem
pelo Espírito Santo. Então, o poder de Deus foi dado, não foi dado para exaltar o homem, o poder de Deus foi dado para instrumentalizar o homem. De fato, isso só pode acontecer com quem é cheio do Espírito Santo. O poder de Deus só acontece na vida de quem recebe o Espírito Santo e deixa-se encher. Então, amados e amadas, busquemos ser cheio do Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu quero aqui, antes de orar, lembrar-nos que o que aconteceu em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar fazendo o quê? Orando. Estavam fazendo o quê? Buscando. E de repente ouviu um som veemente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E a Bíblia diz isso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amados, é através da oração, através da comunhão, é através da santificação que vamos ser sim cheios do Espírito Santo. E só cheio do Espírito Santo que Deus vai utilizar as nossas vidas com poder e graça e autoridade para resgatar os perdidos. Deus precisa de homem, precisa. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta linda oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos da Tua palavra. Peço, Senhor, que continue concedendo sabedoria, graça, entendimento a este professor, essa professora e a este aluno que tem acompanhado este canal e tem estudado conosco. Dê o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e faça que a escola dominical desta igreja, deste professor, ministrado por este professor, essa professora, venha ser uma bênção em nome de Jesus. Nos permita ter um domingo de escola dominical agradável e confortável para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amado, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e curtir e comentar aqui. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão estar se inscrevendo e mais pessoas vão estar sendo abençoadas pela palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é compartilhar a palavra do Senhor com a veracidade das Escrituras e através daquilo que o Espírito nos concede, através dos estudos e da leitura da palavra. Deus abençoe e tenha um ótimo domingo, uma boa escola dominical, em nome de Jesus. Amém.